Olá, aqui é Sheila Pereira, coach, e esse é o programa Transformação. E no programa de hoje vamos falar sobre sustentabilidade. E o que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? E para isso eu convidei a Ingrid Freitas. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, um prazer. Um prazer. A Ingrid é técnica em enfermagem intensivista, cursando gestão ambiental e criadora do Repense. Depois ela vai contar pra gente um pouquinho o que se trata o Repense. Ingrid, então conta pra nós o que é sustentabilidade. Então, sustentabilidade, falando de um modo geral, é quando nós, gerações atuais, utilizamos recursos naturais, enfim, sem que a gente prejudique as gerações futuras. Que a gente pense num todo, assim. Cada ação que a gente executa visando o bem-estar natural é uma forma sustentável. Bem legal essa tua colocação, porque às vezes as pessoas pensam que ser sustentável é cuidar da natureza e ponto. Não, mas é pensar lá na frente, no que está por vir, nas próximas gerações, né? Exato. Muito bem. E o que a sustentabilidade tem a ver, então, Ingrid, com desenvolvimento pessoal? Eu acho que tudo que a gente busca melhorar em nós, a gente precisa refletir isso, né? Então, para a gente buscar o bem-estar, a gente tem que proporcionar o bem-estar, né? E isso exatamente. Em relações interpessoais ou com a natureza, por exemplo, né? Sem dúvida. Bom, e sobre a visão das pessoas, né, a respeito da sustentabilidade, como tem sido isso nos últimos anos? Tu tem observado uma evolução, as coisas melhoraram, as pessoas estão mais sustentáveis ou essa evolução tem sido muito lenta? Ela evoluiu muito nos últimos anos, mas nós ainda temos muito que evoluir, né? Eu acho que a pandemia, que é o que estamos vivendo agora, ela nos mostra que a natureza pede, né, clama, porque a gente seja mais cuidadosa com ela, que a gente zele mais, né? Então, eu acho que a gente tem muito que buscar ainda, muito no que melhorar, e isso, questões pessoais e, enfim, como um todo, né? E como a gente sempre fala do processo de desenvolvimento pessoal, ele não acontece de um dia para o outro mesmo, né? Então eu acho que nas pequenas atitudes, talvez um simples ato durante um dia na tua vida, ou durante uma semana, ou como eu sempre digo, mude algo na sua vida, né? Uma coisa diferente a cada mês, isso já vai gerar um reflexo muito positivo no futuro, né? E desenvolvimento pessoal é isso, né? A gente possa ir se desenvolvendo aos poucos e por que não inserir a sustentabilidade nessa forma de se desenvolver, né, Ingrid? É um caminho que a gente tem que persistir, porque às vezes é difícil e a gente não tem que cobrar muito a perfeição, assim, né? Que nem eu brinco, às vezes a gente vai no supermercado e esquece a ecobag, por exemplo. Sim. O simples fato da gente ter aquele pensamento de que a gente esqueceu já é uma forma da gente, sabe, eu preciso mudar alguma coisa. É um cuidado, é um cuidado, né? Então a gente vai aos poucos adquirindo hábitos mais saudáveis, né? Pra viver em harmonia, assim, não todo. Eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para as dicas, que eu quero que tu nos dê algumas dicas de como iniciar esse processo. Por que do Repense? Como surgiu a ideia de criar o Repense? Tá. O Repense, ele veio com a ideia de trazer trocas sustentáveis no dia a dia, mas com valores acessíveis. Essa foi a grande ideia, assim. Porque eu sempre busquei produtos sustentáveis, mas eles, por não terem uma grande procura, eles acabam saindo mais caros. Com certeza. Então a ideia foi essa, que as pessoas tivessem acesso, né, a esses produtos para que pudessem utilizar mesmo, porque a gente tem a noção de que às vezes a gente não dispõe de um certo valor para isso e acaba utilizando uma coisa mais barata, né? Só que para o planeta ela não é mais barata, ela é mais cara, né? E a gente vê isso com o passar do tempo. Então o Repense veio exatamente com isso. E também, conversando com amigos e familiares, o que era simples para mim, uma troca simples para mim, a pessoa não fazia nem noção daquilo, né? Então, ali na página eu compartilho dicas, eu compartilho trocas. Sim. E às vezes
a pessoa não tinha a menor ideia do que se tratava. Então foi por isso. Isso que tu falou, acho que é bem importante a gente frisar. Assim como na alimentação, que é a minha área, né, Ingrid? A gente vê assim, às vezes eu gostaria muito de comer um pão integral, mas um pão integral ele é muito mais caro do que um pão branco. Sim. E dentro do meu orçamento isso não cabe. E é a mesma coisa, por quê? Porque o consumo ainda é muito baixo e esse produto ele se torna caro. E quando a gente começa a melhorar dentro da nossa casa as escolhas por produtos mais ecologicamente corretos, a tendência é que esse tipo de produto tenha um valor mais baixo no futuro próximo, né? Mas a gente tem que começar. E para isso eu quero que tu nos dê algumas dicas. Como é que a gente pode iniciar esse processo, nos tornarmos mais sustentáveis? Que dica tu pode nos dar hoje? Então, a primeira dica é a diminuição do uso de plástico no geral. Então, o plástico ele veio há anos, né, com a ideia de facilitar a nossa vida, e ele facilita muito. Com certeza. E isso eu digo na questão da minha profissão, né, hospitalar, mas ele também se tornou muito nocivo pelo uso abusivo, assim, por um uso que é desprezável, vamos dizer assim. Legumes, frutas que vêm embalados, não tem a necessidade, entende? A casca faz esse papel. Então, não utilizar sacolinhas plásticas, por exemplo, o saco plástico também, embalagens plásticas. O Brasil, ele é o maior reciclador de latinhas. Então, a gente bate muito nessa tecla de, em vez de comprar uma garrafa PET, que compre o refrigerante na latinha, por exemplo. E que daí ele volte para um catador, enfim. A gente faz uma divulgação de uma troca muito simples no dia a dia, que é, por exemplo, o cotonete, que a gente sempre frisa na questão de usar o cotonete com hastes de papel e não de plástico, porque aquele plástico ele é muito pequeno. É verdade. Então ele é difícil de ir para uma reciclagem e acaba se perdendo, parando em rios, enfim. Temos também a questão dos canudos, né, que muitas vezes ele não é necessário. Então, se tu quer utilizar, utiliza o de bambu, de inox, por exemplo, tem outras opções. Outros materiais, né? E também temos a escova de bambu, né, para reduzir o uso da escova de plástico. Enfim, temos diversas... Uma enormidade de produtos, né, Ingrid? Mas eu acho que basicamente o que tem que se modificar é a consciência das pessoas. Por isso que a gente está falando de desenvolvimento pessoal, por isso que estamos trazendo o assunto de sustentabilidade para dentro do programa Transformação. Acho que as pessoas precisam criar essa consciência, talvez não pense nesse aspecto que tu colocaste lá no início do programa. Por que eu vou pensar na geração futura, né? Por que eu vou pensar nos outros se eu nem estarei mais aqui? Mas é aí que entra, né, a nossa conscientização de tornar o mundo melhor. Simplesmente sair desse mundo sem deixar uma semente plantada. Que missão foi essa que a gente desenvolveu? E a gente fala muito disso, de missão, de propósito, dentro do desenvolvimento pessoal, que a gente saiba a nossa. Então, que a gente saia desse mundo, né, conclua a nossa etapa nesse mundo, deixando boas sementes. E nada mais justo do que aprender a ser sustentável, né, Ingrid? Sim. E que a gente tenha essa visão de que o planeta, ele é a nossa casa, né? Com certeza. Nossa morada. Então, por que não cuidar bem dele, né? Sem dúvida. Eu acho que começa nas pequenas coisas. A gente vê, assim, as pessoas poluindo as ruas, né? E isso vai gerar no futuro, né, após uma chuvarada aí, nós vamos, né, entupir os bueiros, isso vai gerar um alagamento, são consequências. Então as pessoas têm que se conscientizar que às vezes não precisa começar muito grande, mas comece pequeno, com simples atitudes, isso vai gerar um grande reflexo. Sim, porque elas têm a ideia, nós temos a ideia de que só eu fazendo isso não vai fazer diferença, Exatamente. Né? Mas não é só eu ou só tu fazendo isso. Somos milhares de pessoas que nos importamos, né? Com certeza. E, como tu falou, a poluição das ruas, a bituca de cigarro é um grande problema, né? Então, é essa conscientização que falta e para que a gente viva em harmonia com todas as vidas existentes aqui, né? Sejam elas animais ou, né, humanas, enfim. E aqui alguns produtos que a Ingrid trouxe para nós, para demonstrar já um primeiro passo para essa sustentabilidade. O que tu tens aí, Ingrid? Aqui a gente tem a escova de bambu. Ai, que linda, adorei, bem colorida. Ela é biodegradável, ao contrário da escova de plástico, né, que dura em torno de 400 anos na natureza. Nossa! E tipo, utilidade semelhante a uma escova comum, tempo de uso? Sim, o tempo de uso é o mesmo.
Só a gente tem que ter alguns cuidados, porque como ela é de bambu, né? Então a umidade, a gente não pode deixar ela exposta à umidade, enfim, Sim. mas o resto é tudo igual. E depois, para descartar, ela pode ser enterrada sem as cerdas ou colocada em composteira. Muito bem, muito bem. Trocamos. Me mostra esse aqui, então, que eu acho que as pessoas já estão bem habituadas, né, conhecendo esse produto. Sim, aqui e é bem o bacana. canudinho de inox e a escovinha. A gente tem também o canudo curvado, mas enfim, trouxe o retinho com a escovinha de higiene e a ecobag dele. Muito legal. E tu disseste, né, que existem outros produtos, mas esse é bem legal e como ele tem é uma facilidade de higienização também bem bacana. Torna-se um produto, né, bem útil, porque tu vai comprar o suficiente para a família ali. Muito útil. E tem gente que utiliza para fisioterapia também. Ah, legal. Olha a dica, né? E aqui? E aqui a gente tem os saquinhos de hortifruti, os eco-saquinhos. Que legal. Daí tem tamanhos variados, mas... Ó, e aí a gente não precisa utilizar os saquinhos de plástico, né? Sim, no mercado e aí juntamente com a ecobag. A gente leva, coloca, né? Escolhe os legumes e verduras, coloca no saquinho na hora da pesagem, Isso, né? normal. Não tem peso, o peso é muito leve, né? E aí coloca na sua ecobag. Olha que legal, muito bacana, Ingrid. Quero te agradecer muito por trazer um pouco dessas novidades aí no mundo sustentável. Eu que agradeço. E eu gostaria que tu deixasse as tuas redes sociais para que o pessoal te encontre e para quem quiser saber mais sobre a aquisição desses produtos também pode entrar em contato com a Ingrid. Tá, então Instagram ou Facebook é Repense Novos Hábitos. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E se vocês gostaram dessa matéria, curtam, comentem e compartilhem. Um grande abraço. Olá, somos a Dr. Med Guaíba, sejam bem-vindos. A Dr. Med é uma clínica particular de preço acessível, consultas em todas as especialidades, cardiologia, ginecologia, ortopedia, otorrino, pediatria, clínica geral e muito mais. Exames de laboratório e de imagem na própria clínica, com agilidade e preço acessível a todos. Instalações novas, modernas, com acessibilidade e conforto para melhor lhe atender. Agenda aberta para marcação de consultas. Rua São José, 201 Centro Guaíba. Fones 3068-0812 ou 99600-297.